Meu nome é Kevin Mossati, eu sou residente de psicologia no USM. Eu estou fazendo residência em saúde do adulto, com ênfase em doenças crônico-degenerativas. Então, eu atendo o público que está internado no USM. Atualmente eu estou atuando na clínica médica 2, na clínica cirúrgica 2, eu não lembro a distinção direito, e na UTI, mas eu passei também ano passado pelo pronto-socorro e pela clínica 1. E a gente tem alguns ambulatórios ali onde ano passado eu atuei no ambulatório de cirurgia de cabeça e pescoço, no ambulatório de doenças metabólicas, e esse ano eu estou no ambulatório de doenças infecciosas, que daí é mais HIV, algumas ISTs, alguma coisa assim. Falando um pouco então, né, sobre essa questão, sobre como tu falou, o meio, né, da pessoa. Olha, isso eu acho que é possivelmente o maior influenciador, sabe, de tudo. Eu acho que, inclusive, tem alguns estudos que demonstram isso, né? Não é só eu acho, que o meio pode ser mais forte do que influências genéticas e qualquer outra coisa. Né? A gente sabe que existem pessoas que possuem algumas tendências, vamos dizer assim, alguma dificuldade social, alguma coisa que a gente poderia dizer que assim, seria um pouco relacionado com alguma até psicopatia, alguma psicopatologia, e que acabam não manifestando nunca isso por causa do meio, né? Porque o meio deu condições com que essa pessoa não precisasse manifestar qualquer outro tipo de comportamento que seria nocivo para uma vida em sociedade, digamos assim, né? Então, o oposto também é verdade. Muitas vezes tu pode ter, assim, as melhores condições genéticas, vamos dizer, mas se o teu meio é ruim, cara, não adianta, sabe? Não adianta, tu vai desenvolver várias coisas, inclusive a gente vê hoje em dia um aumento assim de diagnósticos de TDAH, e eu fico pensando assim se muitos desses diagnósticos na verdade não são assim, não seria um TDAH genético, seria alguma coisa que a pessoa meio que foi aprendendo, assim, a pessoa não sabe, digamos, regular e, nunca conseguiu, né, nunca teve condições que permitissem que ela aprendesse a regular questões de dopamina, digamos. Então são pessoas assim que não sabem, ou melhor, não conseguem estudar por bastante tempo, prestar atenção em alguma atividade, em algum filme que seja, alguma coisa, porque o contexto delas às vezes força elas, há algum tempo já, a estarem fazendo várias atividades ao mesmo tempo. A gente vê bastante isso com, por exemplo, pais, mães solo, né? Que além de cuidar de um ou mais filhos, tem que estar cuidando de questões de trabalho, às vezes cuidam parentes também, né? Ali no hospital a gente vê muito isso, né? O cuidador sobrecarregado, porque o pai e a mãe adoeceu, e daí tem mais filho, e daí tem mais o trabalho, e daí tem mais as questões hospitalares ali, né? Então, olha, o meio, eu diria que é mais forte do que quase tudo, assim, na questão de saúde mental. E como assim que tu vê que a psicologia pode ajudar as pessoas que estão ali no momento difícil e tal, num hospital público? Porque tu falou agora há pouco de tu trabalhando no pronto-socorro, né? Que deve ser assim, uma loucura, vamos dizer. Ah, é bem intenso, sabe? Isso é uma coisa que eu gostei também do serviço, que eu gosto desse trabalho mais urgente, digamos assim, mais caótico. Só que ali a gente esbarra em muitas coisas onde a psicologia já não tem mais força. A psicologia hospitalar,
a gente lida com, assim, com a relação do adoecimento com a pessoa. Então, olha, a maioria dos meus atendimentos são porque a pessoa está muito ansiosa, porque, bom, o ambiente hospitalar em si já é ansiogênico, né? Para os próprios profissionais, assim, já é ansiogênico, então imagina para uma pessoa. Então, muitas vezes é a primeira internação hospitalar da pessoa, às vezes é a primeira cirurgia, então várias coisas passam pela nossa cabeça, né? Bah, será que vai dar tudo certo? Será que eu vou pegar uma infecção? Ainda mais por ser um hospital público. Por exemplo, no pronto-socorro, os leitos eles são muito, muito próximos um ao outro, né? E o meu atendimento ali, a gente não tem... Claro, a gente até tem uma sala para fazer um atendimento mais particular, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas, olha, isso é a cada 20 atendimentos que eu faço, eu levaria para a sala. A grande maioria é à beira-leito ali, de pé no corredor, do lado do leito do paciente, sabe? E passando o carro com o café, sei lá, passando gente levando outro paciente para fazer exame, outros profissionais passando, outros pacientes passando. Então, é no meio do caos, assim. E daí a gente esbarra em algumas coisas, né? Como eu estava falando. O meu trabalho ali não é fazer psicoterapia. Muitas vezes tem questões que são extra-hospitalares e que eu não tenho como resolver, né? Eu até posso, assim, tentar fazer alguma coisinha a mais, mas às vezes são questões que necessitam realmente de psicoterapia, de um atendimento mais prolongado. E isso eu não tenho como fazer ali dentro, né? Dada a dinâmica do trabalho. Então, cabe ao profissional ter um certo jogo de cintura para conseguir abordar um pouco essas questões, né? Porque, inevitavelmente, se tu tem uma relação com alguém em casa ou uma relação com o teu cuidador ali do hospital mesmo, isso vai influenciar na tua recuperação, na tua melhora, na tua piora também. Então isso tem que ser abordado. Mas, assim, digamos, né, que tu tá internado, tua esposa tá te cuidando, vocês têm um relacionamento péssimo. Cara, eu não vou conseguir fazer milagre ali. Eu não vou salvar um casamento ali, né? Mas eu tenho que ter um jogo de cintura, assim, pra conseguir dar uma acalmada nos ânimos, né? Promover um diálogo, alguma coisa que eu consiga fazer ali dentro, né, com as ferramentas que eu tenho dentro do hospital e que o hospital também fornece para a gente, mas também sem transformar o atendimento hospitalar em coisa que ele não é. Tem gente que, assim, já veio demanda de gente que queria coisas, né? Eu estava internado, mas ele tem ansiedade, não sei o quê, tem que trabalhar isso. Mas era uma ansiedade, assim, que extrapola o hospital. Aí eu falava, olha, não tem como eu resolver essa questão, se é uma ansiedade social, né, uma síndrome do pânico, uma agorafobia. Olha, não tem como a gente tratar isso aqui da forma que seria necessário. Então acaba sendo um trabalho junto com a psiquiatria, na maioria das vezes, que daí a psiquiatria consegue até inclusive fazer uma avaliação mais completa, né, num sentido psicopatológico, digamos, porque daí eles têm as escalas deles, né? Eles têm toda a examinação que eles fazem, que em muitos sentidos é semelhante à nossa, mas a deles é muito mais focada, né, na psicopatologia em si. Então, aí eles entram com alguma medicação que consegue deixar a pessoa mais calma, algum indutor de sono, né? O sono é uma coisa muito importante, né? Especialmente dentro do hospital. E é um trabalho junto, assim, né? Eu até diria, assim, que o trabalho da psiquiatria é mais bruto do que o nosso. O nosso é mais delicado, né? O da psiquiatria, às vezes, é mais focal. E o nosso é mais a longo prazo, né? Mais, assim, ter um vínculo com o paciente, ter um vínculo com o familiar e comendo essa sopa pelas beiradas, né? Porque às vezes ela tá muito quente, a gente vai ter que ter esse jogo de cintura. E também tem o trabalho da assistência social, ou melhor,
Eu tô quase cometendo um crime. Desculpe, assistentes sociais que estiverem ouvindo. Um trabalho de serviço social que ajuda muito quando tem coisas assim que extrapolam o trabalho que a gente poderia fazer, o trabalho psicológico, né? Que daí é a questão assim, pô, a família veio de uma cidade aqui da região e não tem onde ficar. Isso gera uma ansiedade enorme, eu não tenho o que fazer com isso. Mas felizmente nós temos o serviço social ali que consegue dar um apoio nesse sentido, em várias outras questões sociais assim que a psicologia fica de mãos atadas, o serviço social salva a gente, né? Então, por isso que a minha residência, ela é residência multiprofissional, né? Eu tenho colegas de outras profissões, de outros núcleos profissionais, e a gente está todo mundo de mão dada, dando o nosso melhor para que o paciente tenha a melhor recuperação e o melhor pré-operatório também. E em que momento que vocês percebem que o paciente ele está precisando desse atendimento psicológico? Olha, eu te diria assim, no mundo ideal, no que tu internasse já vinha o psicólogo ali, sabe? Porque é muito difícil alguém não precisar de algum apoio. Eu acho que o pessoal que fica algum tempo ali e acaba tendo que voltar, esse pessoal geralmente não precisa porque eles já, digamos assim, já tiveram um momento de crise deles. Aí eu já fui lá, já fiz alguma intervenção, alguma coisa. Aí eles já se acostumaram com o ritmo hospitalar, já entenderam como é que funcionam os protocolos, toda a dinâmica hospitalar, já se acostumaram. Mas quando é uma pessoa nova, tá tendo a primeira internação, né, ou já teve internação, mas não conhece o USM ainda, geralmente é necessário porque isso causa muita ansiedade, né? A gente vê até, eu tava de férias até semana passada, mas ainda assim eu acompanhava ali no Instagram o pessoal reclamando da demora de atendimento, demora para fazer algumas cirurgias e tal. E todo trabalhador lá no USM é ciente disso, sabe? É só tu sair de dentro da tua sala, da sala da tua equipe ali, que tu vai ver, realmente demora, mas é porque é um hospital muito grande, a gente atende muitos municípios aqui do centro do estado. Infelizmente, Santa Maria já vem há décadas deixando a desejar com atendimento pelo SUS, né, na saúde. E isso reflete aqui no USM, né? Volta e meia, o USM no pronto-socorro tem que fechar as portas porque a gente acaba, às vezes, não tendo nem macas para as pessoas ficarem em cima de tanta gente que vai. Mas, assim, eu acho até assim, para quem é da área da psicologia ou da psiquiatria, né, quem tá da área da saúde mental, só de tu olhar para a pessoa, às vezes tu já vê que ela precisa de um atendimento, né? Então é bem tranquilo. Mas aí, já até falando um pouco como funciona, eu enquanto núcleo tenho a liberdade de, se eu identifico uma demanda em alguém, né, digamos que eu estou andando pelos corredores, eu ouvi alguém chorando ali, ou ouvi uma conversa, a pessoa está ansiosa antes de alguma operação, antes de algum exame, alguma coisa, eu posso ali atender. Tem alguns outros núcleos profissionais que não, eles trabalham só mediante consultoria, que a gente chama. Porque daí lá tu loga no sistema, e a primeira coisa que aparece quando tu entra no sistema é as consultorias que tem para o teu núcleo profissional. Então, tu vê, por exemplo, o médico pediu consultoria para tal paciente. Aí tu vai abrir ali o pedido e ali diz, geralmente o médico coloca um resumo do caso e por que ele achou pertinente que tu fizesse uma avaliação. Aí, às vezes, é alguma questão, por exemplo, o paciente solicitou atendimento, ou outras vezes o paciente está resistente, por exemplo, tem indicação de amputação de algum dedo do pé de uma pessoa que é diabética, digamos.
bem comum. Mas a pessoa não quer, e poxa, se não fizer amputação naquele dedo, porque tem indicação médica, isso pode causar um problema enorme e pode ter que amputar parte maior, pode ser que tenha que amputar metade do pé, ou o pé inteiro, metade da perna. Então, daí a gente tem que ir ali conversar, entender por que que a pessoa não quer, se ela não entendeu o que o médico falou, se ela tá com medo, ou qualquer outra coisa que seja. Às vezes o médico ou alguma outra pessoa notou que a pessoa gostaria, né? Porque às vezes essa solicitação passa pelos outros profissionais, especialmente a enfermagem, que está dia e noite ali do lado do paciente, né? Então, às vezes, o médico coloca também que foi identificada a demanda por outro profissional, né? A gente vai lá e atende. Ou também os outros profissionais, né? Às vezes a fisioterapeuta está fazendo fisioterapia com o paciente, e como são profissionais, assim, que, diferente de mim, eu não atendo todo dia o mesmo paciente, né? Até eu nem teria como. Infelizmente, tem pouquíssimos psicólogos ali no USP, dado o tamanho do hospital. Mas, às vezes, o paciente, ele se sente mais à vontade e acaba se abrindo mais com profissionais que, às vezes, não têm o preparo para lidar com isso, né? Seja o fisioterapeuta, a enfermeira, a fono, nutri, quem quer que seja. Eles me chamam, né? Kevin, o fulano de tal me falou tal coisa, eu acho que seria interessante tu conversar com ele. Já dei a dica, tu gostaria de conversar com um psicólogo, coisa e tal. Às vezes o pessoal já prepara o terreno de antemão também, né? E é assim, né? É bem... Tem tanto por demanda espontânea, quanto... às vezes se eu tenho algum tempo livre, eu abro ali a lista de todo mundo que está internado nos campos que eu atendo, vou abrindo um por um, ver como é que tá, daí às vezes eu penso, sei lá, essa pessoa anda muito sonolenta, mas não tem nenhum medicamento indutor de sono, ela não está em nenhuma condição assim que deixaria ela muito cansada. Eu penso, pode ser que ela esteja tentando fugir dessa realidade só dormindo. Não é muito bom, não é um mecanismo muito bom para ela encarar isso, né? Daí eu penso, quem sabe então vou lá conversar, ver se precisa. Então é bem variado, assim, os modos com que a gente identifica uma demanda de atendimento. Uhum. E chega algum momento que um desses pacientes que tu já acabou atendendo, tu percebe que ele não precisa mais desse acompanhamento psicológico, ou dificilmente isso acontece pela realidade de ser, né, dentro do hospital? Acontece. A gente geralmente não costuma dar alta para um paciente, sim, porque mesmo que aquela queixa ou aquela demanda inicial tenha se resolvido, geralmente aparece alguma outra coisa, né? Acontece em alguns casos que a pessoa fica meses internada. Então, nesse tempo, tu vê todo tipo de coisa aparecendo, né? Novas situações na vida da pessoa que a pessoa tem que resolver, né? Por exemplo, já aconteceu de eu ser chamado por questões de ansiedade aguda, que a pessoa não estava conseguindo se adaptar a essa nova realidade, e ela tinha indicação de que ia ficar algum tempo ainda internada, né, por, sei lá, seja por fazer antibiótico, seja para se recuperar de alguma operação, ou às vezes a pessoa está esperando uma coisa que acontece assim, com uma certa frequência, esperando o material chegar porque foi um pedido judicial. E daí, às vezes, a gente não dá alta para essa pessoa, porque se ela der alta, ela vai sair do sistema, vai ter que esperar de novo toda a fila para ser internada, para daí fazer a operação que precisava desse material. Então, às vezes, é mais eficiente que a gente mantenha a pessoa ali no leito por uma semana, sei lá, alguma coisa assim, até que seja liberado esse material judicial, porque daí, no momento que chegar no USM, a pessoa desce já pro bloco, faz a cirurgia e deu. Senão seria muito mais
seria pior para a pessoa, para ela, se ela sair e voltar, e às vezes pode ser que até ela conseguir voltar com o material, o problema piorou. Aí às vezes pode acontecer de, ok, a pessoa vai, ela até pode conseguir um atendimento cedo, mas aí quem ocupou o leito não tem condições de dar alta, e daí fica essa demora. Então, aí a gente tem essas táticas assim. Né? Mas questão de alta psicológica, assim, olha, geralmente quando eu noto que uma pessoa não precisa mais do meu atendimento, eu coloco ali no prontuário, assim, não tem mais demandas foram sanadas e tal, e daí eu vou espaçando os atendimentos. Aí, digamos que se inicialmente eu atendia toda semana aquela pessoa, uma vez na semana ou 2 vezes na semana, aí eu passo para quinzenal, depois eu espaço um pouco mais, ou às vezes a gente não faz mais nenhum atendimento psicológico, assim, mas eu ainda passo ali no leito da pessoa, pergunto como é que ela tá, bato um papo, assim, mais superficial, digamos, né? Mas meio que como uma forma de mostrar para a pessoa, eu ainda tô aqui, mas tu não tá mais em tratamento psicológico, digamos. Né? Aí a pessoa sabe que se precisar eu tô ali, é só ela me chamar, ou pedir para algum outro colega ali do hospital me chamar. Mas foi sanada aquela demanda, né? Então a alta é um pouquinho rara, assim, da psicologia, né? Uma dúvida que me ocorreu, que estava falando, antes de eu responder essa pergunta, tem alguma fila de espera, assim, como é que a pessoa que está mal procura esse atendimento na rede municipal, talvez, de Santa Maria ou no USP? Como é que a pessoa consegue procurar esse atendimento psicológico? O atendimento psicológico, aí no USM tem um ambulatório de psicologia. Só que daí aí tem uma triagem que a pessoa passa, só que geralmente esse ambulatório, assim, ele a gente dá preferência para pessoas que ficaram internadas e têm alguma psicopatologia e ainda precisam de algum atendimento para essa psicopatologia. Então, se tu procura um atendimento psicológico, assim, específico no USM, é difícil, sabe? Porque não é esse o fluxo, né? Aqui no município nós temos um fluxo estabelecido na rede de atenção psicossocial, que daí isso engloba os CAPs, isso engloba os pronto-atendimentos, inclusive, né, o pronto-atendimento do USM. Então, se tu tem alguma emergência psicológica, tem locais específicos para onde tu vai. Geralmente, a UPA está envolvida nisso, mas tem também, por exemplo, o ACOLE, o Santa Maria ACOLE, que ele é um componente, né, da rede de atenção psicossocial, ou os CAPs também, se alguma questão que envolve abuso de drogas, tem o CAPS para do VEPO também, né, que é mais para psicopatologias mesmo. Tem o CAPS infantil também, então antes da pessoa ser atendida por mim, ela vai ter que passar pelo fluxo, né, pelo resto dos pontos aqui de Santa Maria. Aí, infelizmente, assim, tem uma fila de espera bem grande já, e isso, cara, desde que eu tava na graduação, eu ouvia falar dessa fila de espera, né? Porque fazer o quê? A gente tá numa cidade de mais de 200 mil habitantes, né? Para pouquíssimos psicólogos, falando assim, pelo que seria necessário para atender toda essa população. Né? E, inclusive, agora vai ter um concurso, né? O edital abriu esse ano, acho que foi no início desse mês até que saiu o edital. Então, qualquer pessoa pode chegar lá e consultar quantos... inclusive, eu até digo assim, um exercício. Quantos psicólogos tu acha que Santa Maria precisa ter a mais? E vai lá no edital ver quantos eles vão chamar. Então, eu não vou dar spoiler aqui, vocês façam essa brincadeira.
Mas então, respondendo mais diretamente, antes da pessoa chegar lá para mim, tem todo esse fluxo, né? Então, assim, olha, é bem raro atender alguém que não passou pelo USME ou que não passou por algum outro local. Acontece, sim, alguma pessoa que não passou, mas são casos mais extremos, assim, sabe? Por exemplo, de alguma depressão refratária. A pessoa já está há anos tentando vários medicamentos, tratamentos e tal, aí não funciona. Aí acabam mandando não para a psicologia ali do USME, mas para a psiquiatria, e daí a partir da psiquiatria a gente identifica e começa a atender junto, geralmente. Né? Mas aí são casos bem específicos, né? Porque como o USME ele é um hospital de alta complexidade e alta densidade tecnológica, a gente não vai utilizar todo esse recurso caro, para demandas que deveriam ser sanadas na atenção básica, né, em locais de uma densidade tecnológica menor. Não faz sentido tu usar um supercomputador para rodar um RuneScape antigão, para rodar um jogo antigo, sim. E, então é a mesma coisa não na saúde mental, na saúde no geral. Né? Sim. A gente percebeu, né, que tu fala bastante sobre casos de ansiedade, né, que as pessoas estão passando por isso, por causa da situação que estão, mas existe também alguns outros casos que são os mais comuns que você atende ali no USME? Tu diz assim, de alguma psicopatologia mais específica? Ou algum outro problema também que as pessoas estejam mais momentâneos também, que são casos que tu acabou atendendo e era, né, a demanda da pessoa, assim. Pois é difícil eu não falar da ansiedade, porque a ansiedade tá em tudo. Literalmente tudo. Os casos que a ansiedade não tá presente ali no hospital, a gente já fica... tem alguma coisa aí. Né? Boa parte do que eu faço é normalizar... normalizar não é a palavra correta. Eu trazer a pessoa para um estado mental assim, onde ela compreenda que aquilo que ela está sentindo é natural. É natural tu ter medo pela tua vida no ambiente onde tu tá ali para tratar coisas que vão ameaçar a tua vida. Né? A gente sempre fala, toda cirurgia tem risco. Claro que a maioria das cirurgias tem um risco baixíssimo, mas ainda assim, toda cirurgia tem risco, né? Então, uma das primeiras coisas que eu faço quando eu vou atender alguém, ou melhor, no fim do atendimento, né, é falar assim, olha, é normal isso que tu tá sentindo, se a pessoa tem alguma reação de ansiedade, por exemplo, tá com uma frequência respiratória aumentada, frequência cardíaca aumentada, tá sudorética, não tá conseguindo dormir, não tá com apetite ou tá com apetite a mais, tá irritadiça, tá dormindo bastante, qualquer alteração assim, claro que antes de eu fazer o atendimento, eu leio o prontuário, vejo quais os medicamentos foram prescritos e tal, porque às vezes, e preferencialmente falo com o médico também, para entender se é alguma questão orgânica ou medicamentosa, ou alguma outra coisa que está interferindo naquilo. Se não é, daí eu já posso pensar, então talvez seja uma questão psicológica, uma questão mental. E daí eu falo para a pessoa, olha, dado o teu contexto agora, é normal que tu se sinta assim. Então, só de tu falar isso, boa parte do pessoal já fica mais tranquilo. Né? Por causa justamente daquela sensação de perda de controle que a ansiedade te dá. Né? E ainda mais num hospital, numa instituição total, né? Para quem conhece Foucault, a sensação de perda de controle é constante. Né? Muitas vezes ali, digamos, sei lá, tu é um entregador do iFood, tu caiu de moto, quebrou a perna, não consegue sair do leito,
né? Porque ainda não conseguiram fazer cirurgia ali na tua perna, tá só imobilizada. Aí tu perde a tua autonomia para tomar banho, tu perde a tua autonomia para ir no banheiro, tu perde a tua autonomia para pegar um copo d'água, tu perde a autonomia mais básica, né? Então a gente tem que reafirmar para a pessoa que é normal que ela sinta isso, a gente tem que auxiliar a pessoa a recuperar o máximo que for possível a autonomia dela. E daí entra também a diferença, né, da autonomia e da independência. Aí, tu perde a tua independência enquanto tu tá doente, sim, porque daí tu depende de auxílio para algumas coisas. Mas tu tem a autonomia de negar esse auxílio. Né? Às vezes a gente tem pacientes teimosos que eles, não, eu não quero que tu fique aqui me segurando para eu caminhar. Daí, meu Deus, né? Fica ali em volta porque o risco de queda é enorme, mas a pessoa tá no direito, tá na autonomia dela de decidir, a pessoa tá no direito de decidir se ela quer passar pela operação, se ela quer fazer o exame. Muitas vezes o pessoal não quer, aí a gente tem que, né, me chamam para ver por que a pessoa não quer, se tem indicação disso. Mas às vezes, às vezes até dá algum problema assim com os meus colegas médicos. Eu falo, cara, ele não quer, e não é o meu trabalho convencer a pessoa. É o trabalho do médico procurar uma outra possibilidade de abordagem cirúrgica ou tratamento não invasivo, né? Porque a gente tem que preservar a autonomia do paciente. Mas agora, assim, de outras psicopatologias que eu acabo tendo que atender, poxa, aparece de tudo, sabe? Já tive que atender pessoas com... Eu não sei nem que transtorno, porque o meu trabalho não é também especificamente dar diagnóstico ali, mas pessoas assim que mataram outras pessoas e daí se feriram numa briga ou porque outra pessoa viu, né, e foi violento com ela, e a pessoa não tinha o menor remorso, né? Então é uma situação bem peculiar, assim, né? Tu tá ali tendo que ajudar uma pessoa que tirou a vida de outra, ela não tá com remorso, ela fala sobre aquilo tranquilamente, ela às vezes acha que a pessoa merece, né, o que foi. Não é meu trabalho julgar também, mas acontece, né? Aconteceu. Também, claro, acontece aqueles casos curiosos que acredito que em todo hospital acontece, da pessoa colocar objetos que não deveriam ser colocados em alguns locais, e eu tenho que tentar entender o que aconteceu ali. Acontece também das pessoas fazerem algumas coisas que tu pensa assim, mas, meu filho, por que tu fez isso? Umas situações meio jackass da vida, assim, sabe? E é isso, assim. E vem todo tipo de coisa, sabe? Mas, assim, é até difícil eu tentar dizer patologias mais específicas, porque, como eu falei, o meu trabalho não é dar um diagnóstico ali. Eu acho que é mais, assim, a psiquiatria que fica com a parte diagnóstica, por mais que psicólogos possam fazer diagnósticos também, mas não é uma preocupação minha. Se a pessoa tem uma dúvida, diagnóstico, alguma coisa, eu até posso trabalhar um pouco em cima disso, mas não faz parte do trabalho do psicólogo hospitalar estar dando um diagnóstico. A gente trabalha em cima de como que o adoecimento da pessoa influencia na saúde mental dela. Mas assim, só para não deixar vocês de mão abanando nessa pergunta, transtornos de personalidade e transtornos afetivos são bem frequentes, né? Então, às vezes dá quebra-pau entre o paciente e o cuidador, que a pessoa tem algum transtorno afetivo, e, meu Deus, aí chega até a ser engraçado, porque daí, por exemplo, na sala da minha equipe a gente tem um telefone, né? E daí ligam, aí tu atende e tá uma gritaria no fundo, assim. Aí o pessoal já, se não é eu que atendo, o pessoal já me olha assim, né? Tipo, te prepara.
A gente sabe, né, que o USM é um hospital de referência por atender muitos municípios, enfim, mas por se tratar de um hospital público, então, qual que é as principais dificuldades de trabalhar lá? Bem legal essa pergunta. Olha, a primeira coisa que me vem em mente é o financiamento. Porque, bom, eu já falei mais cedo, né? A gente tem pouquíssimos psicólogos lá para atender todo o hospital. Por exemplo, na unidade que eu atendia no passado, eram 52 leitos, são ainda 52 leitos, para 2 psicólogos, no caso eu e o psicólogo que me supervisiona. Então, tu imagina, e daí a gente diz assim, o meu atendimento ele não é só para o paciente, ele é para o acompanhante, para os familiares também, porque a família adoece junto com a pessoa. Então, não são 52 pacientes, são 104 pacientes, ou às vezes mais, porque tem mais membros da família, tem outros cuidadores, para 2 pessoas atenderem. E a gente não fica lá em tempo integral, né? Especialmente ou a minha supervisora. Por exemplo, a minha supervisora, além dela me supervisionar nesses locais, ela também atende em outro setor do hospital, ela também atende no ambulatório de psicologia, e ela tem mais as obrigações dela enquanto funcionária da EBSER, né, da empresa que faz a gestão do hospital. Que daí, às vezes, ela tem que fazer protocolos, eles têm que fazer curso de aperfeiçoamento, todas essas questões burocráticas, assim, de qualquer profissão, tem ali também. Então, acaba sendo bem difícil, sabe, fazer esse trabalho. Felizmente, nós temos uma equipe de enfermagem muito boa, e tem bastante gente, então a gente consegue, assim, um profissional ajudar o outro, né? E acontece, assim, tu vai trabalhando tanto junto com os profissionais e não é incomum eu atender enquanto outro profissional está fazendo alguma coisa. Por exemplo, eu estou fazendo atendimento e a pessoa está tirando sangue, está aferindo sinais vitais, está limpando o curativo, está fazendo algum exercício fisioterapêutico. Então, nessa de tu atender ao mesmo tempo que outra pessoa, tu acaba, inevitavelmente, aprendendo algumas coisas dos outros núcleos, né? Eu, por exemplo, até pela minha residência ser multiprofissional, um dos objetivos é que o atendimento em si seja interprofissional, né? Então, eu tenho condições, por exemplo, de dar todas as indicações, de fazer toda uma educação da pessoa pré-operatória e pós-operatória em algumas questões, assim. Por exemplo, colostomia, traqueostomia, são coisas assim que a gente vê tanto, que eu já vi tanto, que eu tenho plenas condições, assim, de ensinar a pessoa a lavar, de ensinar a pessoa a trocar, a manusear, que produtos usarem e tudo mais, assim. Então, ainda bem que tem essa multi- e interprofissionalidade lá dentro, mas infelizmente faltam profissionais em vários núcleos. O hospital também, ele já, acho que foi ano passado, ele fez 50 anos, então ele tem uma estrutura assim que precisaria de uma reforma, né? A gente sempre está com algum lugar em reforma lá, ainda bem, mas ele precisaria de uma reforma muito maior, né? Eu lembro que ano passado mesmo eu fiz um trabalho que era sobre arquitetura hospitalar e de como que isso influencia no bem-estar do paciente. Eu não sei se algum de vocês já ficou internado lá no USM ou conhece alguém que ficou internado, mas assim, é pouquíssimo estímulo cognitivo que a gente tem lá dentro. É um quarto que é aquela tinta branco meio amarelado. Se tu tá acamado, poxa vida, eu rezo para que tu tenha uma televisão para levar, porque senão tu não vai ter quase estímulo nenhum.
Às vezes o meu trabalho não é nem conversar e, meu Deus, me conta teus traumas, me conta... Não, às vezes é lá jogar uma carta, jogar um dominó, fazer uma palavra cruzada com o paciente, porque é isso que mantém a saúde mental da pessoa, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu vi nesse meu trabalho é que uma coisa muito boa seria se tivessem sacadas ali no hospital para colocar o leito do paciente ali do lado de fora, respirar um ar puro, ver o dia passar, né, ver os pássaros, as árvores, sentir o vento, sentir a mudança de temperatura. Tudo isso influencia muito na saúde mental enquanto a gente está ali dentro. E é uma coisa que, se a gente for fazer no USM, vai precisar de muito financiamento e muito tempo para fazer uma reforma desse porte. Uma outra questão também é a própria gestão, assim, porque desde quando mudou a administração do USM, desde quando ela passou de ser da UFSM para ser da EBSER, né, que a EBSER é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, diz o pessoal que teve muita coisa que piorou, e teve muita coisa que deixou de ser financiada, e que antes era financiada, por mais que às vezes o UFSM tivesse questões, né, de falta de verba, coisa e tal. E também, como não foi completa ainda essa transição, ainda existe um número de profissionais lá dentro que são estatutários da UFSM, esse pessoal não necessariamente vai seguir a mesma escala dos profissionais de EBSER, né? Então tem isso, sim, às vezes se o profissional não quiser, ele não segue a mesma escala e o pessoal da EBSER que se vire. E às vezes isso, infelizmente, acaba, né, caindo no paciente, né? A gente sempre fala, na competição pela tensão na corrente, quem sofre é o elo mais fraco, que é o paciente, né? E infelizmente isso é uma coisa bem difícil assim da gente controlar, porque o hospital é um ambiente ansioso até para o profissional mesmo, né? A gente não gosta de estar vendo o pessoal sem melhorar, a gente não gosta de saber que a cirurgia que a gente queria que fosse feita amanhã não vai poder ser feita porque, sei lá, aconteceu um acidente com algum ônibus na estrada e 4 pacientes de urgência tiveram que passar na frente de todo mundo no bloco. Acontece, né, infelizmente. E ninguém gosta disso, a gente sofre com isso também, né, mas fazer o quê? Então, tem todas essas questões. Tem questão política também que acaba respingando no USM, né? Claro que tem. Faz parte, né? A gente tem que ter o jogo de cintura para conseguir trabalhar com isso e politizar o público também. Acredito que isso é muito importante.